Fala pessoal do Canaltech, esse aqui é o Canaltech Responde, onde nós respondemos as dúvidas que vocês mandam pra gente. Se quer participar? Só mandar e-mail para dúvidas@canaltech.com.br. Vamos para as perguntas que o pessoal mandou pra cá. Pergunta do Digos15. Como muitos de vocês devem saber, nos PCs temos a possibilidade de fazer um upgrade de peças, como o processador, por exemplo, sem ter que mudar de placa-mãe, afinal o encaixe de pinos pode ser o mesmo de um processador para o outro, porém com um aumento de clock do processador. Minha pergunta é, nos smartphones isso também acontece? Posso colocar no processador com suporte ao Quick Charger 2.0 no aparelho que não vem original de fábrica com recurso? Digos, na maioria dos casos não. Mesmo que você conseguisse um processador com exatamente a mesma voltagem, a mesma corrente da placa-mãe, ou o mesmo encaixe mesmo, você não ia conseguir fazer isso de uma maneira muito fácil. Já seria difícil achar essa peça compatível, desmontar o seu aparelho com a cola atrás da tela, as peças que ficam presas ali e que não foram feitas para ser desmontadas, seria um processo que dificilmente deixaria o seu aparelho inteiro. Então não é possível na maioria esmagadora dos casos. Pergunta de Thiago de São Paulo. Se eu colocar um sistema operacional de 32 bits em um computador de 64 bits, o sistema fica mais rápido ou fluido? Tiago, normalmente não. O sistema de 64 bits ele reconhece mais memória do que o de 32 bits. Ele funciona melhor com grandes quantidades de RAM. Se o seu computador já tem instalado o sistema de 64 bits, é que ele provavelmente tem uma boa quantidade de memória. Reduzir ele para um sistema de 32 bits vai fazer com que você perca o uso dessa memória que já está instalada na sua máquina. Mas se você já tem uma máquina de 32, quer colocar um sistema de 64, você precisa ter mais memória para sentir essa diferença. Resumindo, grandes quantidades de memória RAM instalada no seu computador fazem mais sentido quando você tem um sistema de 64 bits. Ele processa melhor essas grandes quantidades de memória. Pergunta de Pablo Horn. Gostaria de saber se tem diferença em um processador Intel 3 GHz e um AMD 3 GHz. A maior parte das peças de mesma marca aumentaria o desempenho de uma máquina com as mesmas configurações? Pablo, tem sim diferença entre dois processadores Intel e AMD que tenham 3 GHz de velocidade. Apesar da velocidade ser a mesma, a forma como o processador lidar com as instruções dentro dele, o jeito que ele processa o que você está fazendo é diferente. Em um e em outro tem tecnologias diferentes de aceleração, de otimização, de distribuição de dados. Então sim, faz toda a diferença ter um AMD ou Intel mesmo que a velocidade seja exatamente a mesma. Agora, o que você perguntou de usar os componentes da mesma marca influencia bastante sim na velocidade do seu PC, na compatibilidade. Normalmente quando você usa todas as peças da mesma marca, ou você usa uma placa de vídeo que é mais compatível com o processador AMD ou Intel ou vice-versa, você está favorecendo bastante que o seu sistema tenha alguns recursos que as fabricantes dão por usar peças dessa mesma marca ou da mesma linha, por exemplo. Então vale a pena sim, na hora que você for comprar um computador, pesquisar bem se essas peças têm uma compatibilidade legal e se elas vão funcionar melhor juntas do que uma marca com a outra. Uma outra coisa legal também, Pablo, para você verificar é a compatibilidade dos programas que você usa com uma marca de processador que você quer. Você pode verificar no site de desenvolvedores os programas que você mais usa, por exemplo, Photoshop, AutoCAD ou outra coisa que você usa e trabalha todos os dias, para ver o que eles indicam, se é melhor você utilizar um processador da Intel ou da AMD, que vai ter uma compatibilidade maior com o software. Afinal, eles são diferentes, usam litografias diferentes em muitos casos e têm técnicas diferentes de aprimoramento no processamento. Então, mesmo sendo 3 GHz nos dois, são componentes diferentes e vale a pena você pesquisar bastante o que mais esses processadores oferecem. Afinal, além de marcas diferentes, eles têm outras tecnologias embarcadas que fazem toda a diferença na hora de você escolher. E esse foi o Canaltech Responde de hoje. Quer ver sua dúvida respondida aqui pela gente? É só mandar seu e-mail para dúvidas@canaltech.com.br que a gente responde ela aqui. Até o próximo episódio!